Hoje nós vamos falar nesta live sobre jejum intermitente. Ah, que tema, né? Oi, mulher, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar nesta live sobre jejum intermitente. Ah, que tema, né? É um tema muito pedido, é um tema muito procurado, mas existe muita coisa errada sobre jejum. Antes de nós começarmos a falar sobre jejum, curta, compartilhe, comente. Se você está aqui no YouTube e não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, porque tem conteúdo novo todos os dias. E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa por aqui. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Valéria De Góes, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino e ajudo mulheres a emagrecer, chegar no peso ideal e viverem magras para o resto da vida sem passar fome. Bora, você pode ser a próxima, assim como milhares de mulheres já transformaram as suas vidas com o meu método. Você também pode aprender muito e transformar a sua também. Este é um dos meus propósitos, né? E missão de vida. E eu tô aqui para te ajudar. Então, hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente, nós vamos falar tudo sobre jejum intermitente e como fazer, né, o que pode, o que não pode, quais são os protocolos, o que a gente melhora fazendo o jejum intermitente, quem pode, quem não pode, enfim, tudo, certo? Então, o jejum, ele é milenar, certo? Utilizado, né, seja por sobrevivência, seja pela espiritualidade. Então, nós sabemos que, né, há muitos e muitos anos, realmente é milenar, nós temos a estratégia do jejum, porque, né, não tinha comida, então tinha que caçar, comia quando tinha comida e tinha momentos em que não tinha comida. E existe o jejum, né, pela prática religiosa da espiritualidade, que está, né, que é citada em muitos momentos pela Bíblia, certo? Mas nós vamos falar aqui neste conteúdo, neste vídeo, sobre o jejum, da maneira como ele é utilizado de acordo com o cuidado, né, científico, com o nosso cuidado em relação ao nosso corpo. Então, hoje em dia, nós sabemos que nós temos estudos muito importantes, relevantes, inclusive, que comprovam os benefícios do jejum para a nossa saúde também. Por muito tempo, acreditou-se que o jejum não deveria ser feito e que nós deveríamos comer o tempo todo. E com o tempo, com os estudos, nós começamos a entender e comprovar que quando nós fazemos o jejum, nós temos um aumento da produção dos nossos corpos cetônicos. E desta forma, nós usamos a nossa gordurinha como fonte de energia. E com isso, nós potencializamos o processo de emagrecimento. Os corpos cetônicos, eles são utilizados, sabe? Eles são liberados. E desta forma, né, com esta produção dos corpos cetônicos que é realizada no jejum ou na dieta cetogênica, a gente faz com que o nosso corpo recorra à nossa gordurinha de reserva, de estoque como fonte de energia, que é o que a gente quer, não é mesmo? No processo de emagrecimento, a gente quer usar a nossa gordurinha como fonte de energia, certo? Mas além de favorecer o emagrecimento, nós também sabemos que o jejum intermitente tem muitos benefícios para a saúde. O primeiro deles, que é muito pouco relatado, é, na verdade, relacionado ao descanso intestinal que se tem de trato gastrointestinal por não ter comida toda hora. E isso faz com que a gente possa ter um reparo de mucosa, de trato gastrointestinal com o jejum. Então, o contrário do que às vezes as pessoas pensam, do não pode ficar de estômago vazio, vai fazer mal para o estômago ou para o intestino, a gente sabe que esse descanso do trato gastrointestinal, né, desse trabalho constante do trato gastrointestinal, ele é importante para a gente fazer um reparo, uma cicatrização, uma melhora dessa mucosa intestinal. Nós também falamos, né, que com essa melhora deste trato gastrointestinal, a gente tem melhoras, sim, em relação à imunidade. Nós temos aumento de longevidade.
nós temos melhora da glicemia, nós temos melhoras da nossa saúde, né, cardiovascular, que é a saúde do nosso coração. A gente tem uma melhora de saúde mental, de memória, de concentração, uma redução de algumas citocinas inflamatórias, que a gente fala que né, causam processos inflamatórios, então a gente reduz o processo de inflamação no nosso corpo. Desde a gordurinha, que é um processo inflamatório, mas assim como todas as outras ites, que também são processos inflamatórios e que a gente pode diminuir a produção dessas citocinas que causam inflamação e reduzir esses processos inflamatórios relacionados a outras doenças. Desde que bem aplicado, que nós vamos aprender sobre isso, desde que bem orientado, do como fazer esse protocolo, e muito mais importante do que fazer jejum por si só, que eu converso muito isso com vocês, não é o jejum por si só, é o que nós comemos na nossa janela de alimentação. Por quê? Porque a gente tem um momento em que se faz o jejum, mas mais importante do que esse momento que se faz o jejum, é o que se come na janela de alimentação, é o que se come no momento em que pode se comer, qual é a qualidade dessas refeições, que nós também vamos falar como quebra o jejum, o que come depois que quebra o jejum, certo? Nós temos que falar que o jejum, ele é, né, às vezes você deve estar se perguntando, ai, Nutri, eu não consigo fazer, eu não consigo ficar mais que 2, 3 horas sem comer, meu Deus, é muito desafiador para mim. Eu sempre falo que o jejum, ele é um mecanismo de adaptação. Então, quanto mais a gente vai comendo toda hora, mais a gente quer comer toda hora. Até pelo vício emocional de comer toda hora. E também porque a gente está estimulando a insulina, né, a glicemia, nosso açúcar do sangue. Com isso, a gente estimula nosso pâncreas a liberar insulina para diminuir esse pico de açúcar que teve de comer toda hora. Então, o nosso corpo, ele pede, a gente chama isso do loop, sabe? Do açúcar ou um loop da farinha branca. Então, o nosso corpo fica o tempo todo pedindo. Então, para a gente conseguir prolongar um pouquinho, sabe, o jejum, né, prolongar um pouco o intervalo entre essas refeições e começando o jejum, a gente precisa de um mecanismo que nós chamamos de cetoadaptação. Ele é um mecanismo de adaptação do nosso corpo em relação a essa cetose, essa liberação desses corpos cetônicos. Isso depende de vários fatores, mas o que é importante saber? Que quanto mais a gente vai fazendo, mais o corpo vai acostumando, mais o corpo vai se adaptando e nós vamos tendo benefícios em relação a essa prática, certo? O que nós podemos, a princípio, comer durante o momento em que nós estamos de jejum? Que essa também é uma pergunta uma pergunta que muitas pessoas têm, é uma dúvida, né, que muitas pessoas têm. Quando nós estamos fazendo jejum, pode água com ou sem gás, chás naturais, não adoçados, e café também preto, puro, não adoçado. Vitaminas, minerais também pode, antioxidantes, se você toma suplementos no seu período de jejum, também pode, tá? O que não pode são alimentos ou suplementos que vão estimular, então, a glicemia, que é o açúcar que eu expliquei, e vai estimular a insulina. Isso vai quebrar o jejum. Então, nós também temos 2 tipos de jejum. Um jejum aqui, ele é calórico. Então, quando nós estamos fazendo o jejum intermitente, o ideal é que a gente faça ele calórico e metabólico. Poupe calorias, poupe energia nesse jejum e poupe também, né, e potencialize esses efeitos do nosso metabolismo. Todos aqueles benefícios que eu mencionei para vocês lá no começo. Então, quando nós pensamos no jejum intermitente, o ideal é que exista, então, um jejum, tá, calórico e o outro jejum metabólico. Porém, o que acontece aqui? Existem alguns casos que a gente quer continuar com o jejum metabólico, mas a gente, que todos esses benefícios do metabolismo, mas a gente quebra o jejum calórico. Como? Com água, com limão. Às vezes a gente quebra esse jejum calórico com o TCM, que é o óleo de coco concentrado, que às vezes põe no café para ir treinar, para gerar energia para o treino. Então, isso houve uma quebra do jejum da caloria. Calórico, mas o metabólico não. Por que o metabólico, então, não? Porque não estimulou
né, o açúcar, a glicemia, nem a insulina, certo? Então, no momento, no intervalo em que nós estamos de jejum intermitente, o ideal é água com ou sem gás, chás e café não adoçado. Pronto, e acabou. Existem algumas estratégias, então, que a gente pode usar, o TCM que eu estou comentando, pode usar, às vezes, limão, outros tipos de suplementos que não vão estimular a insulina, mas que vai ter caloria. Então, pode quebrar o calórico e não quebra o metabólico. A maior dificuldade que a gente tem em relação às pessoas começarem a fazer o jejum é mais o psicológico de achar que não vai conseguir ficar sem comer, sabe? De achar que vai passar mal, de achar que não vai dar conta. E é por isso que eu falei agora há pouco que é importante a gente fazendo o processo de cetoadaptação. Então, se você estava se entupindo de carboidrato, comendo um monte de açúcar, um monte de tranqueira, e de repente, vou fazer jejum de 16 horas, não vai dar pé, você vai ficar maluca. Então, o que eu normalmente oriento? Vai aumentando essa janela, esse intervalo do jejum, gradativamente, até você ir ficando certo, adaptado, e se for mais confortável para você. Quando você percebe, você já está fazendo, o corpo já está adaptado, vai dando tudo certo, você vai se sentindo bem, não tem queda de energia, em muitos momentos, pelo contrário, tem ainda mais energia, ainda mais disposição, e acaba sendo uma resposta super legal. Porém, a gente já vai falar da janela de alimentação. Tudo isso também vai depender do que você come no momento em que você pode comer, certo? Como a questão do comer de 3 em 3 horas para a grande maioria da população, né, é o que se tem aí e se tinha como saudável, nós sabemos que existem tipos de pessoas como gestantes, lactantes, quem quer ganhar massa muscular, atleta, tem que continuar comendo, tá? Com frequência, sim, a cada 3 horas, 2h30, 4 horas, isso vai depender. Mas não é indicado, né, a fazer jejum intermitente em grávida, né, em gestante, lactante, que é quem está amamentando, idoso, quem está ganhando massa muscular, que quer ficar com um volume muscular bom, quem quer crescer muscularmente. Então, nós estamos falando aqui do jejum intermitente adaptado para a realidade do público que hoje, né, eu atendo em grande maioria, que é a mulher com sobrepeso e obesidade. Tá? Às vezes com alguns fatores de risco que também vão ser melhores em relação, vão ser melhorados em relação ao jejum intermitente, como às vezes, né, uma alteração de colesterol, uma alteração de triglicérides, um pré-diabetes. Então, com isso tudo, a gente vai ter uma melhora desse quadro geral. Quem tem doença grave, né? Nós não estamos falando aqui, a gestante, a lactante, a idosa, quem tem, né, às vezes, uma alimentação muito pobre nessa janela de alimentação, aí pode sentir os efeitos que não são benéficos, como eu estou falando até então. Então, desde que nós estamos falando de uma mulher sadia, sabe, que está com sobrepeso e obesidade, existe essa indicação do jejum intermitente para potencializar o processo de emagrecimento, sim. Existem, na verdade, protocolos que nós podemos fazer em relação ao jejum intermitente. Então, o protocolo mais fácil que eu falo para vocês, para começar, é o 12 horas noturno. Como é que é esse protocolo do 12 horas noturno? Parou de comer às 8 da noite, vai comer no dia seguinte às 8 da manhã. Parou de comer às 7 da noite, vai comer no outro dia às 7 da manhã. Parou de comer 10 da noite, vai comer no outro dia 10 da manhã. Então, é tentar fazer este protocolo ao longo da noite de 12 horas. É espaçar de não ter ceia 11, meia-noite e acordar às 6, 7 da manhã e já comer de novo. Então, a gente já começa dando uma espaçadinha, já vai fazendo aquele mecanismo que eu expliquei para vocês de cetoadaptação. Então, é importante a gente já começar a fazer esse espaçamento.
Depois deste padrão que é diário de 12 horas, esta é um dos protocolos de jejum. Todo dia, 12 horas noturno, ele é fácil. Nós temos o segundo protocolo, que é de 14 a 18 horas, que também é muito bem indicado. Mas às vezes também acontece de vocês adaptarem fazer jejum intermitente de 14 horas, 16 horas, 18 horas e também começarem a fazer todo dia. Também não tem necessidade de fazer esse jejum intermitente bem prolongado e longo todos os dias. Por que não? Porque a quantidade de alimento que você vai comer na janela de alimentação vai reduzir muito. E se você não comer de maneira saudável, adequada, todos os nutrientes que você precisa, você vai ficar com carência nutricional também. Então, eu, como nutricionista funcional, que penso muito nos nutrientes, eu penso com vocês que de 2 a 3 vezes por semana essa estratégia está mais adequada. Existem pessoas, existem mulheres que conseguem pular o jantar com tranquilidade e não conseguem pular o café da manhã. Então, para a gente ter uma estratégia de 14 a 18 horas, ou normalmente a gente vai pular o jantar e vai direto para o café da manhã do dia seguinte, ou nós vamos pular o café da manhã, vai jantar normalmente e vai pular o café da manhã do dia seguinte, indo direto para o almoço, certo? Então, quando nós temos essas estratégias, elas vão ser de acordo com a realidade de vocês. Então, às vezes eu falo para vocês, acordou um pouquinho mais tarde, ou no sábado, ou no domingo, vai direto para o almoço. Aproveita e já faz o jejum intermitente. Ou jantou, almoçou no domingo um pouco mais tarde, ia jantar só para cumprir tabela, sabe? Eu brinco com vocês que às vezes vocês querem comer só para cumprir tabela e nem tava com fome, pula. Então o jantar do domingo não tava com fome, almoçou mais tarde, pula. Você automaticamente já vai conseguir ter todos esses benefícios, os resultados legais do jejum intermitente aí em dias que seriam muito mais fáceis de fazer o jejum intermitente. No geral, eu também não recomendo que vocês treinem excessivamente, para quem não está certo adaptado ainda, não treinar excessivamente nos dias de jejum, ou fazer jejum, né, exagerado de 16, 18 horas, para um pós-treino, por exemplo. A gente tem que ter, na verdade, um pouco de bom senso. Então, faz jejum num dia que está mais tranquilo, que não tem tanto exercício, pula esse jantar num dia que não está com tanta fome, ou pula esse café da manhã também num dia que não está com tanta fome, até você se sentir de fato adaptada e conseguir pular as refeições que você achar mais pertinentes, mais adequadas dentro da sua rotina, dentro da sua realidade. Então, existem pessoas que querem pular o café da manhã todos os dias ou querem pular o jantar todos os dias. É o que eu falei para vocês. O protocolo de 14 a 18 horas, eu oriento no máximo 2 a 3 vezes na semana. Eu acho legal duas vezes bem bom, no máximo 3 vezes na semana. E aí, nós vamos entrar num assunto que é também o que a gente come depois desse protocolo de jejum intermitente. A última estratégia, só para finalizar os tipos de protocolo, é um protocolo de 24 horas. Eu não uso esse protocolo de jejum intermitente de 24 horas, mas existem algumas pessoas que usam, tá? Então, assim, no geral, com as minhas alunas, eu não aplico o jejum intermitente de 24 horas, que seria uma terceira estratégia também utilizada. Claro que existem outras formas de jejum intermitente, mas essas 3, tá? De 12 horas noturna, de 14 a 18 horas, 2 a 3 vezes na semana, ou 24 horas, uma vez por semana, são as que a gente mais conhece. Porém, então, vamos pensar que o jejum intermitente é uma estratégia nutricional, não é uma dieta, né? Então, o que a alimentação representa neste intervalo que a gente deveria se alimentar? Continuamos tendo que ter uma alimentação saudável, nutritiva, equilibrada, com escolhas sábias. Por quê? Porque o jejum intermitente é apenas uma estratégia. A nossa alimentação, a nossa nutrição, ela vai vir dessa janela de alimentação, que é contrária do jejum intermitente. Então, quando nós falamos dessa janela de alimentação, tá? Em que a gente, por exemplo, numa estratégia de 12 horas noturna, vai ter 12 para comer. Num dia de uma estratégia de 18 horas, nós teremos 6 horas para comer. Então, neste dia, vão existir só 2 refeições. E aí, qual é o meu cuidado, né?
dentro de um contexto do jejum intermitente numa janela de 6 horas. Como o nosso corpo precisa de 44 tipos de nutrientes diferentes todos os dias, vocês lembram disso? Então, o que acontece? 44 tipos de nutrientes diferentes todos os dias eu preciso através de uma alimentação saudável. Eu preciso, ter nutrientes. Então, com isso, eu não posso comer qualquer coisa só para matar minha fome. Então, quebrar este jejum é de extrema importância com alimentos que sejam nutritivos, que sejam saudáveis, porque este momento em que a gente come é que representa, de fato, também a nossa ingestão de nutriente e que vai nos dar saúde, qualidade de vida, nutrição celular e tudo que a gente precisa para viver bem e saudável. Não adianta fazer uma estratégia de jejum intermitente para ter todos aqueles benefícios que eu falei, se o que a gente come na janela de alimentação é fast food, é junk food, é açúcar, não bebe água. Então, é uma estratégia que a gente tem que utilizar em conjunto com os hábitos alimentares adequados e saudáveis que já se tem, que já estamos desenvolvendo. Certo? Então, o que acontece? Fora deste momento do jejum, nós temos que quebrar o jejum, que é a primeira refeição pós-jejum intermitente, com alimentos de baixa carga glicêmica. Então, quanto mais rápido a glicemia subir, maior é essa carga glicêmica. Mais insulina nosso pâncreas tem que liberar para reduzir aquele índice glicêmico. Quanto menos o nosso corpo tiver que fazer isso, principalmente pós-jejum, melhor, mais importante. Então, para que a gente tenha uma refeição de baixo índice glicêmico, a gente precisa evitar o consumo de açúcares. Nós precisamos evitar a farinha branca aí. Nós temos que dar ênfase a alimentos nutritivos. Então, vão entrar os vegetais. É extremamente importante que a gente tenha aí verduras, tá? Folhas verdes escuras, por exemplo, folhas brancas. Então, aqui nós podemos mencionar alface, rúcula, agrião, couve, escarola, repolho, acelga, folha de mostarda. Nós temos que associar legumes, então os legumes também são extremamente nutritivos, e aí pode ser cru, cozido, refogado, assado no vapor, põe um óleo de boa qualidade, azeite de oliva, por exemplo. Então, nós podemos usar aqui nos legumes tomate, pepino, brócolis, cenoura, couve-flor, abobrinha, berinjela, pimentão, aspargo, alho poró, abóboras. Então, a gente tem estes alimentos, eles têm carboidrato, mas a quantidade de carboidrato é pequena, o índice glicêmico é baixo, tem muita vitamina e muito mineral, e além disso vai ter fibra, que também vai ajudar na saciedade. Em associação com uma proteína, tá? Que pode ser carne, frango, peixe, ovos. Para quem é vegetariano, pode ser feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, que nós chamamos de proteínas vegetais. Seja em forma de hambúrguer, seja em forma de salada, seja em forma de sopinha, seja, enfim, refogadinho. Então, nós precisamos ter aí, dentro dos vegetais, as verduras e os legumes, uma fonte de proteína de alta qualidade, de bom valor biológico, que de preferência aí um frango, um peixe, ovos, mas eu estou dando essa opção de quem é vegetariano para consumir, principalmente para quem é vegano, consumir feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, tá? Dentro desta questão, o que é importante a gente pensar? Que ainda assim nós vamos ter um carboidrato bom, de baixo índice glicêmico, nós vamos ter uma proteína legal, mas a gente tem que também ter uma fonte de gordura boa. Então, quando nós falamos de uma fonte de gordura boa, nós podemos pensar no coco, no abacate, no óleo de abacate, no azeite de oliva extra virgem. Nós podemos falar das fontes de ômega 3 que podem vir além dos peixes, da linhaça e da chia. Nós podemos falar das gorduras boas, poliinsaturadas, das nozes e das castanhas.
Então, para a gente conseguir ainda ter também mais saciedade, porque gordurinha dá saciedade, ainda mais nutriente, associada à fibra, associada a essa proteína boa, nós vamos ter uma refeição pós jejum intermitente, né, que é quebrar esse jejum intermitente com alimentos extremamente nutritivos e com alimentos que vão nos deixar saciados, que são condizentes com o processo de emagrecimento, porque um dos motivos que provavelmente você está assistindo essa live é porque você quer emagrecer e quer aprender mais sobre jejum intermitente, como que você potencializa o seu emagrecimento em relação a isso. E automaticamente a gente vai ter aí, né, mais saciedade, mais nutrientes, sabor, enfim. Então, essa primeira refeição pós-jejum, ela é uma das mais importantes. Então, nós podemos fazer uma salada com uma granolinha low carb de nozes e castanhas salgadinha com essa salada e comer com ovo ou com franguinho. Nós podemos fazer um peixe com guacamole e comer com uma salada. Nós podemos fazer uns legumes no forno com um frango empanadinho na linhaça na chia. Então, nós podemos e devemos usar a imaginação aí quando a gente fala de verdura e legume livre, uma proteína, né, saudável e uma fonte de gordura boa. Quanto mais fibra, mais saciedade. A gordura aí vai ter uma função importante na saciedade, junto com a fibra e junto com a proteína. Certo? O importante é que a gente continue com essa insulina baixa pós-quebra do jejum, que daí nós vamos tendo cada vez mais benefícios em relação a essa liberação dos corpos cetônicos. Quando nós temos essa refeição adequada, que supre os nossos nutrientes, as nossas vitaminas, os nossos minerais, que são os 44 nutrientes que eu falei para vocês, uma quantidade de proteína, de gordura boa, a gente, na verdade, não perde massa muscular. Então, é muito importante também a gente ficar atento com a questão da janela de alimentação para que a gente tenha os nutrientes, né, os nutrientes adequados para que a gente continue tendo, né, a quantidade de massa muscular legal que a gente tem. Por quê? Porque se eu também ficar fazendo jejum, sem saber o que eu tô fazendo, e na janela de alimentação eu comer qualquer coisa, vai perder massa magra. E daí as pessoas falam, mas se eu fiz muito jejum e eu perdi massa muscular, e eu perdi massa magra. Vai perder mesmo, porque se não tá fazendo a janela de alimentação certinha, né? Não tá conseguindo, às vezes, manter a rotina de treino. Tá fazendo jejum sem ter estratégia, porque é o que eu tô explicando para vocês, né? Tem que existir uma estratégia. Então, eu expliquei as estratégias, eu expliquei o que pode comer no jejum, porque tem muita gente que se engana e come bala, e come, né, enfim, belisca, algumas coisas que não deveria nessa janela do jejum. Eu já ensinei para vocês também, então, como é que vocês quebram, quais são os protocolos, qual é a frequência, e aí, desta forma, você vai sim, sabe, ter mais saúde, mais qualidade de vida, vai prevenir todas as doenças, como eu mencionei, não vai deixar, porque também é comum as pessoas falarem, eu fiz jejum intermitente e travou meu intestino. Nós temos que pensar que vai entrar menos ingestão, então vai diminuir a quantidade do bolo. Mas se a gente não comer os vegetais, as fibras, igual eu estou explicando para vocês na janela de alimentação, trava mesmo porque falta fibra. Não esqueçam, em paralelo, da água. A hidratação ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante por muitas questões, desde a questão mesmo da limpeza, né, hepática, da questão relacionada ao nosso trato, né, geniturinário, é importante em relação ao processo de levar os nutrientes para dentro da célula. Então, e quando a gente libera corpos cetônicos e usa a nossa gordurinha como fonte de energia e todo esse processo que eu tô falando para vocês, é a água que vai ajudar essa gordurinha a ir embora, que a gordurinha vai embora através, né, de suor, de fezes, de urina. Então, isso tem que, né, tem que ter uma hidratação adequada. Então,
para que a gente não tenha nenhum malefício, a gente realmente faça o jejum intermitente com saúde, né, adequado com a nossa estratégia de saúde, de qualidade de vida saudável, é extremamente importante que você esteja ciente e bem orientada de todas essas recomendações. Eu espero que essa live tenha te ajudado em relação ao conteúdo, em relação às dúvidas. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tiver mais dúvidas, se você quiser mais informação em relação ao jejum, se você precisa que eu te ajude em relação a alguma coisa. Se você achou que esse conteúdo vai servir para alguma mulher que você conhece, alguma familiar, alguém, compartilhe, porque é uma forma de você também ajudar o próximo e fazer com que o meu conteúdo, a minha informação chegue em mais pessoas, certo? Não esquece de dar o like, se você não deu like até agora, dá esse like aqui. Se você não está inscrita no canal, se inscreva no canal. Enfim, curta, compartilhe, comente, transborde aí neste conteúdo se você gostou, certo? Até o próximo vídeo, até o nosso próximo conteúdo. Um grande beijo!